Olha só, eu não sei por quanto tempo esse vídeo vai continuar no ar, afinal de contas a gente está passando por um período aqui no nosso país de certa instabilidade com relação à nossa liberdade de expressão, isso para dizer o mínimo. Mas se você conseguiu assistir a tempo, que bom, pelo menos mais uma pessoa que está sendo conscientizada em relação ao que está acontecendo. E aqui o fato é bem simples, o governo vem mentindo para você há uns bons meses e agora acabou de ser oficialmente desmascarado. É algo que quem entende um pouco de economia já tinha percebido, já tinha entendido o que estava acontecendo, mas como eu sei que infelizmente essa é uma pequena minoria aqui no nosso país, eu achei importante trazer esse vídeo para deixar esse negócio ainda mais escancarado do que já ficou depois do dia de ontem. E aqui o fato é o seguinte, se você lembrar aí um pouquinho de 2024, como que foi esse nosso ano, você provavelmente vai se lembrar que a gente teve um discurso do governo que atacava bastante o antigo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, encabeçado a esse discurso principalmente pelo próprio presidente e também por essa pessoa aqui, né, a Gleisi Hoffmann. Copom mantém a sabotagem à economia do país e eleva ainda mais os juros estratosféricos. Irresponsabilidade total com um país que precisa e quer continuar crescendo. Legal que pelo menos agora os leitores podem adicionar contexto aqui e desmascarar algumas inverdades que são espalhadas por aí, principalmente pelos integrantes aí do governo. E aí a Gleisi foi bastante vocal ao longo de todo 2024 e várias vezes atacando o presidente, o Roberto Campos Neto, e incentivando essa rixa da base do PT, que notadamente são pessoas mais pobres, né? A gente sabe disso. O PT principalmente tem uma grande força no Nordeste, muitas pessoas que dependem do Bolsa Família e etc. E qual que era a expectativa aqui, né? O que o governo defendia? Quando acabasse o mandato do Roberto Campos Neto, que tinha encerramento em dezembro de 2024, o negócio ia mudar, porque afinal de contas, o próximo presidente do Banco Central seria um indicado pelo próprio Lula, pelo próprio governo do PT. Porém, e se eu te dissesse que mesmo depois do Lula conseguir colocar ali um aliado dele no Banco Central, você deve ter visto que ontem a taxa Selic foi novamente elevada, a gente teve um novo aumento na Selic pelo Banco Central, mesmo com a presidência de um aliado do Lula, que é o Gabriel Galípolo. E aí? De quem que é a culpa agora se você não tem mais o Roberto Campos Neto para usar de bode expiatório? Se mesmo alguém que foi indicado pelo governo continuou apoiando o aumento da Selic, se mesmo em uma diretoria do Banco Central, que tem maioria de diretores apoiados pelo governo atual, por que a Selic está subindo? Não era o Banco Central que estava querendo destruir o país, que estava querendo barrar o crescimento da nossa economia? Parece que não, né? Parece que essas acusações aqui, ó, PT acusa Campos Neto de usar Banco Central como bunker para sabotagem econômica. Parece que não era bem assim, né? E aí se a gente pega aqui, ó, sindicatos protestam contra Campos Neto e a taxa de juros no país. Ele não tem mais o que fazer na presidência do Banco Central. Criticou aí uma pessoa que eu tenho certeza que é um grande entendido sobre economia, que é uma pessoa que entende tudo sobre juros e inflação, Sérgio Nobre, presidente da CUT. Pois é, senhor Sérgio Nobre, eu acredito que a culpa não era do Roberto Campos Neto, né? Eu acho que tem algum outro motivo aí, meio obscuro, que talvez esteja difícil da gente entender qual motivo é esse, ou de vocês entenderem, né? Eu sei qual é o motivo e eu vou dividir esse motivo aqui com você. Então a gente teve essa história aí de durante meses, o Lula, o próprio presidente Lula e toda a sua base do governo repetiram que o problema da economia brasileira era a teimosia do Banco Central, que insistia em manter os juros altos para ajudar os seus amiguinhos da Faria Lima, para ajudar os rentistas, para estimular e exacerbar a desigualdade social no nosso país, deixando os ricos mais ricos e os pobres mais pobres. Mas será que essa narrativa faz sentido? Será mesmo que o Banco Central, que era o vilão da história,
Será mesmo que é o Banco Central que tá fazendo com que a inflação fique mais alta, que é o verdadeiro vilão de quem é mais pobre, que é o verdadeiro vilão de que tá corroendo a renda das famílias menos amparadas financeiramente? Bom, vou te trazer algumas informações aqui e aí você toma a sua decisão. Mas se você está gostando desse vídeo, aproveita para deixar o seu like e deixar o seu comentário aqui. De quem que é a culpa da nossa economia estar indo de mal a pior? De quem que é a culpa da nossa dívida aumentar cada mês mais um pouquinho? De quem que é a culpa da nossa taxa Selic ter que ser aumentada mais uma vez? E o Banco Central já indicou que vai ter mais aumento e o mercado já projeta 14, 15% de juros. De quem é a culpa? É isso que eu te pergunto para você refletir. Porque o que aconteceu aqui é que o cenário mudou, a gente teve uma troca na presidência do Banco Central, a gente tem um indicado pelo próprio presidente Lula, que é o Galípolo, que a princípio o mercado financeiro estava meio com o pé atrás, com medo de uma eventual pressão por parte do governo com relação à direção da taxa Selic, e a gente teve ontem a primeira decisão de taxa Selic com o Galípolo no comando e nada mudou. Selic sobe para 13,25% ao ano, com presidência do Gabriel Galípolo, o tal indicado pelo governo, a pessoa que ia acabar com aquela farsa, com aquela tirania do Banco Central do Roberto Campos Neto contra a economia do Brasil. O Galípolo que seria o grande salvador, que não, agora sim a gente vai derrubar essa Selic. Mas, como sendo uma pessoa aparentemente sensata, mesmo mudando a presidência do Banco Central, o caminho da Selic, a trajetória da Selic é o mesmo, continua subindo. Porque trazendo aqui para uma rápida mini aula de economia, caso você não entenda o papel da Selic na economia do Brasil, é o seguinte: o objetivo do Copom, do Banco Central, é controlar a inflação, manter a inflação sob controle. Eles possuem uma meta para atingir essa inflação, que hoje está na casa de 3 ou 3,5, não me recordo agora, e o Banco Central usa a política monetária, ou seja, a taxa Selic, a nossa taxa de juros, entre outras ferramentas, mas principalmente a taxa de juros, para manter essa inflação dentro do intervalo, dentro da meta que eles possuem. E aqui é uma relação inversa. Inflação está alta, eu quero abaixar, eu subo a Selic. Selic está alta, tende a abaixar a inflação. Inflação está muito baixa, eu preciso estimular a economia, eu abaixo a Selic, que o dinheiro fica mais barato, estimula o consumo, tende a aumentar a inflação. Ou seja, a gente está no momento de inflação mais alta, mercado projetando que essa inflação vai continuar subindo. O que eu preciso fazer, como sendo o Banco Central, eu preciso subir a taxa Selic. É exatamente isso que vem acontecendo ao longo dos últimos meses. Trocou-se a presidência do Banco Central e continua subindo a Selic, porque não é um ataque do Banco Central antigo, do presidente antigo, com a nossa economia, com o nosso país. Ele estava simplesmente fazendo o trabalho dele e o atual, o Galípolo, continua com a mesma cabeça, aparentemente, fazendo o seu trabalho de tentar controlar a inflação, de tentar, de fato, salvar os mais pobres do nosso país. E agora você sabe o que realmente está impactando nessa alta de juros, o que está realmente impactando nessa alta da inflação do nosso país? Aí você deveria perguntar para o governo, mas deixa que eu te digo. Banco Central diz que a inflação ficará acima da meta até o terceiro trimestre de 2025. Isso foi uma carta aberta do Banco Central no começo de janeiro. Em carta aberta, o próprio Galípolo afirmou que a inflação ficará acima da meta até o terceiro trimestre. Ou seja, eles precisam continuar aumentando a taxa de juros. Mas Gustavo, por que essa inflação vai ficar em cima da meta? O governo não para de gastar. Aumento de gastos do governo influencia a alta do dólar. Se o dólar sobe, tudo aqui no Brasil fica mais caro, porque tudo tem alguma relação com o dólar, seja direta ou indiretamente. E isso faz o quê? Impacta a inflação. E aí o governo cria mais mecanismos de transferência de renda. Aumenta o Bolsa Família, aumenta o Bolsa Presidiário, aumenta o, sei lá, mais médicos, aumenta o Bolsa... Tem bolsa para tudo hoje em dia. Esses programas colocam mais dinheiro na economia. Mais dinheiro na economia, mais consumo, mais inflação. E aí, quando a gente olha para as expectativas de inflação do mercado, que são as pessoas que teoricamente acompanham isso mais de perto e sabem como fazer conta, né? Sabem como calcular isso, medidas pelo Boletim Focus, olha aqui o que acontece. Inflação de 2024 em azul, 2025 em laranja e 2026 em verde.
o tal arcabouço fiscal, que seria a maneira do governo atual substituir o teto de gastos que estava funcionando bem, nasceu aqui e as expectativas de inflação caíram. Mas aí fomos entendendo que realmente era o arcabouço fiscal e aqui eles colocam como o arcabouço morre, expectativas de inflação disparam de 3,60% para 5%, tanto em 2024 como 2025, já subindo também a expectativa de 2026. E não tem jeito, né? Se a expectativa de inflação tá mais alta, a gente vai ter mais aumento de taxa Selic. E aí, aqui a gente vê um gráfico que já tá até defasado, né? A situação agora tá um pouquinho pior. A evolução da nossa dívida em percentual do PIB. A gente chegou ali em 2024 na casa de 80% e a previsão é que nos próximos 10 anos a gente ultrapasse os 90%, o que é um patamar bastante delicado, já que isso vai nos colocar aí praticamente numa situação de dominância fiscal, onde a gente precisa dar um choque muito grande na economia, como aconteceu com a Argentina, por exemplo, para poder voltar as coisas meio que ao normal. Ou seja, os juros continuam altos porque a economia continua desorganizada. A culpa nunca foi de uma pessoa ou de um banco central, mas sim da política econômica do nosso governo. Antes, diziam que a culpa era do Campos Neto. E agora? Vão falar que a culpa é do Galípolo, que continua seguindo os mesmos passos do seu antecessor? Ou será que o governo vai encontrar outro bode expiatório para jogar a culpa? Quando é que eles vão realmente assumir a sua responsabilidade? Para fechar o vídeo, gostaria que você compartilhasse a sua opinião sobre esse assunto aqui comigo nos comentários. Um abraço e até a próxima.